Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada e em seguida eu vou ler na King James. Eu quero pegar dois paralelos aqui, as palavras são similares, né? As versões elas nos trazem maior clareza em algumas palavras específicas, por isso então, às vezes utilizamos uma versão ou outra, mas os significados são os mesmos, mas eles nos fazem entender algumas coisas na amplitude necessária que o escritor, né, a inspiração de Deus trouxe para eles. Paulo diz assim, terminando a sua primeira carta para a igreja de Corinto: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Na King James, por favor. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Paulo expressando o seu amor, o carinho que ele tinha para os coríntios, o cuidado que ele tinha, ele escreve: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Eu quero falar um pouco a respeito da necessidade de termos constância, de termos firmeza, de termos intensidade em alguns momentos. E Paulo escrevendo isso, ensinando isso, ele, nesse versículo tão pequeno, ele abordou tantos assuntos. E eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. Eu quero falar um pouco sobre todos os itens que Paulo colocou aqui no versículo 58. Paulo falou de permanecer. Além de permanecer, ele disse que precisa permanecer firmes. Ele disse que absolutamente nada nos abale. Ou seja, sejam inabaláveis. Dedicação, dia após dia, à obra do Senhor. E ele fala de abundância. E ele fala de plenamente conscientes que o nosso trabalho no Senhor não é vão. E eu quero dizer aqui dos desafios que há de cumprir esse texto em nossas vidas. Nós precisamos ser frequentes e intensos. Eu sempre tive muito receio de fogo de palha, vamos dizer assim. Muita intensidade e pouca frequência nunca levou ninguém a nada. Se você sai correndo muito rápido, tem um ditado que diz que você cansa logo. E você desiste no meio do caminho. Então nós precisamos unir aqui esse ensinamento de Paulo. Eu quero compartilhar com vocês isso. A necessidade de nós sermos frequentes em nossa vida cristã. E em alguns momentos, usufruir da intensidade em Deus. De sermos abundantes em Deus. Mas a necessidade maior, se eu pudesse dar aqui para vocês uma sugestão, um conselho, que nós possamos ser frequentes. Na medida do possível, que nós estabelecemos essa frequência, nós possamos ser intensos, nós possamos ser abundantes na presença do Senhor. A ideia então aqui é de estabelecer um paralelo com esse texto que Paulo estava dizendo com tanto carinho, com tanto amor, com tanto cuidado. Ele diz: portanto, meus amados irmãos. Paulo tinha esse cuidado, esse carinho enorme com a igreja de Cristo. Ele diz: sede firmes, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor
todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. E quando você traça esse paralelo, você percebe que aquele que consegue ter uma frequência, que aquele que consegue estabelecer algo permanente, ele consegue alcançar milagres, ele consegue alcançar objetivos em todas as áreas da sua vida. O nosso maior problema como seres humanos é o imediatismo, é querer as coisas na hora, sem ao menos desfrutar da maturidade que a permanência nos leva. Às vezes nós já achamos que sabemos tudo e Deus quer que nós estejamos diante da presença dEle. Nós queremos já antecipar alguma coisa, estar preocupado com muitos outros afazeres, quando a vontade dEle é que nós estejamos nele, que nós permaneçamos nele. E não é só permanecer, é estar firmes nele, é manter a nossa frequência nele, faça sol ou faça chuva, tenha momentos agradáveis ou desagradáveis, sejam dias de sol ou sejam dias de chuva, sejam dias de tristeza ou sejam dias de alegria, nós precisamos criar permanência nele, nós precisamos ser frequentes em Jesus, porque assim nós alcançaremos aquilo que nós estamos buscando. Paulo estava ensinando isso aqui para a igreja de Corinto, que não adiantava só eles possuírem todos os dons espirituais, eles precisavam ser firmes, inabalável, nada poderia abalar eles. E Paulo não estava falando isso da boca para fora, Paulo vivia isso. Permanecer firmes, absolutamente nada vos abale, sejamos inabaláveis, dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, abundantemente, abundantes, ou seja, remete à alegria, à felicidade. Ele diz, plenamente conscientes. Por que Paulo estava dizendo isso? Ei, Pedro chegou para Jesus e disse assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, e aí? Por quê? Gente, não é uma barganha, não é uma troca, mas nós precisamos saber qual é a recompensa da nossa renúncia, da nossa dedicação, da nossa entrega. E Pedro estava ali porque, além de tudo, eles deixaram o trabalho deles, aonde eles traziam sustento para a família deles. E Pedro perguntou para Jesus e disse: Senhor, nós deixamos tudo para te servir, o que será? Como vai ser? E Jesus disse: Pedro, aqui na terra, 100 vezes mais, e no céu, a vida eterna. A nossa esperança, a nossa expectativa, Paulo estava dizendo isso para a igreja, plenamente conscientes: ei, quem trabalha para o Senhor, a colheita é certa. Quem semeia em Deus, a Bíblia diz nos Salmos, né? Aquele que leva a sua semente chorando, certamente voltará, trazendo consigo os seus molhos, os seus resultados, a sua recompensa, porque todo trabalho no Senhor jamais será improdutivo. E às vezes a gente está meio frustrado, porque não alcançou ainda, ou não está enxergando o alcance que Deus já nos deu, que Deus já nos trouxe. Nós estamos muito frustrados, porque nós estamos olhando para o lugar errado, para o alvo errado, para a pessoa errada. Isso nos gera frustração, isso nos gera inconformidade. Eu até entendo que às vezes nós somos inconformes com muita coisa, mas nós precisamos entender que inconformidade, até a Bíblia nos ensina, como foi pregado no outro domingo pelo pastor Isaac: não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis a este mundo. Mas contentamento é algo que nós precisamos ter em nossos corações. Contentamento
tem relação com gratidão. Às vezes, nós somos ingratos. Ingratidão é um sentimento ruim. Porque normalmente quando nós temos ingratidão, nós estamos olhando e fazendo paralelo com o que outra pessoa tem, com o que outra pessoa alcançou. Estamos esquecendo de tudo quanto Deus fez para nós. Deus todos os dias nos dá, livremente, gratuitamente, a possibilidade de respirar, e às vezes a gente não valoriza isso. Então, nós precisamos ser contentes em Deus, nós precisamos ser agradecidos a Deus. Se você vai ser conforme com muita coisa, não. Nós não vamos nos conformar, porque senão a gente vai entrar dentro de uma zona de conforto e nós não vamos conseguir alcançar muitas coisas que nós gostaríamos de alcançar. E a constância, ela nos faz isso. Às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, mas por que, que conseguiram? Porque há uma constância, há uma frequência. E às vezes o Senhor espera essa frequência de nós em todos os termos, em todas as áreas de nossas vidas. Permanecei firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, plenamente conscientes que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Só que nós não vamos colher a hora que nós quisermos. A colheita é o Senhor quem dá. As nossas expectativas precisam estar em Cristo, porque Ele não falha. As nossas expectativas precisam estar em Cristo, porque Ele não falha. Quando nós mantemos a frequência do plantio, a colheita é certa. Quando nós desistimos do meio do caminho, nós entregamos as nossas forças e não conseguimos alcançar o êxito. O escritor dos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1 a 3, eu quero compartilhar com vocês, nessa mesma linha. Diz assim: portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, olha o que ele diz: desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Versículo 2, olha isso, gente. Dá para ler no 3? 1, 2, 3. Olhando. Gente, aqui está uma receita incrível que o escritor estava dizendo. A questão da frequência e da intensidade, ele diz: correm, ou seja, de forma intensa, mas com perseverança. Se não dá para correr, ande. Se não dá para andar, pede alguém para te guinchar, porque não pode ficar parado. Se precisar parar para descansar, estabeleça um tempo, porque o inimigo também é astuto. Às vezes ele quer nos cansar de tal modo que a gente vai ficar sempre descansando. Aprenda a descansar, não a desistir, porque quando eu paro para descansar, eu estou ali amolando o meu machado para continuar cumprindo a vontade do Senhor. Aprenda a descansar, não a desistir. E o escritor disse: corram com perseverança, versículo 1, deixando todo o embaraço e o pecado que nos envolve. Porque ele está falando de perseverança, de correr. Ele está dizendo que nós precisamos tirar tudo o que nos embaraça. Vai correr onde tem obstáculo para você ver como é difícil.
Vai correr aonde tem cipó para amarrar o seu pé. Mais ou menos o pecado fazendo isso. O pecado quer nos envolver de tal forma que nós fiquemos paralisados. Nós precisamos nos desembaraçar dessas coisas. Nós precisamos tirar essas coisas que nos prendem. E às vezes nós procuramos esses cipós aí da vida. Às vezes a gente parece que procura essas coisas que nos envolvem. Tem muita coisa que nos envolve, que nos afasta de Deus, gente. O escritor dos Hebreus estava dizendo isso. Corram com perseverança, deixando para trás de lado todo o desembaraço e principalmente o pecado que nos envolve, gente. Gente, o pecado não é coisa ruim, não. O pessoal fala assim, nossa, que o mundo é ruim, que o mundo oferece coisa ruim. Mentira pura. Tem um opção de coisas que agradam a nossa carne. Mas como Paulo escreveu para a igreja de Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque essa vida, nós temos que fazer como Moisés. Moisés disse, eu escolhi sofrer por um pouco de tempo, do que gozar e ser chamado filho da filha de Faraó, gozar das benesses ali, de ser um príncipe, de forma passageira, mas ele escolheu sofrer com o povo hebreu, ser escravo com o povo hebreu, mas saber que tinha uma eternidade esperando ele, que tinha um relacionamento com Deus, que para ele era muito mais importante do que morar no palácio, do que ficar ali comendo da comida que o rei comia. Nós temos que nos desprender desse mundo, gente. Nós estamos nos prendendo no mundo, o mundo está nos envolvendo de tal forma que nós estamos achando que nós vamos viver pro resto da vida aqui. Ei, não tem fruto. A árvore da vida não está mais aqui. A Bíblia diz que desde quando que o homem pecou, o Senhor colocou anjos para proteger o Éden, para que ninguém mais comesse. A Bíblia diz que sim, nos céus, a árvore da vida está lá, no meio, e nós vamos viver eternamente com o Senhor, mas nós precisamos nos desgarrar dessas coisas, nós precisamos nos desprender dessas coisas que não nos deixam correr com perseverança. E aí no versículo 2, gente, isso aqui é libertador. Hebreus 12:2, olhando, não é só olhar, é olhar de forma fixa. Diga assim, olhar de forma fixa. A gente olha para um monte de alvo, gente. Vamos olhar para Jesus porque Ele é fiel. Ele não nos frustra, Ele não nos decepciona. Corramos com perseverança, deixando todo o desembaraço, todo o pecado que nos envolve, e olhando fixamente para Jesus, olhando fixamente para Jesus, olhando firmemente para Jesus. O nosso foco precisa estar nele, nós precisamos esperar nele, e aí nós estamos olhando para um lado, para o outro, nós estamos olhando para uma pessoa e para outra, e nós nos frustramos. Gente, vou falar uma verdade dura para vocês aqui. Quase sempre as nossas frustrações estão nas pessoas. Não vou generalizar e dizer que sempre, mas quase sempre as nossas frustrações estão nas pessoas. As nossas frustrações estão nos líderes. As nossas frustrações estão nos pastores, nos chefes, nos cônjuges, nas instituições. Abre parênteses aqui. As instituições deveriam ser locais para sarar. Infelizmente, está auxiliando a adoecer as pessoas. Que Deus, pela sua misericórdia, nos ache sempre, todos os dias. Que nós não possamos adoecer ninguém. Mas por favor, não olhe para homem, não olhe para a instituição. Olhe fixamente para Jesus. Porque é Ele e somente Ele, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos garante, gente, os céus.